Eu indo pra casa com o computador da empresa. Oi pessoal, aqui é a Cami Escrivani, tudo bem? E hoje eu quero falar com você de algumas coisas que eu acho que eu aprendi nos últimos dias, né? 2 dias atrás, o presidente do Brasil fez uma declaração sobre como ele entende que precisam ser guiadas as coisas daqui pra frente no Brasil. Eu moro em Portugal, então teoricamente isso não mudaria a minha vida, mas muda muito, por várias razões, entre elas porque a minha família, boa parte da minha família mora lá. E, bom, ontem eu passei o dia em casa, e aí já tem a ver com o fato de eu realmente, nesse momento, ser uma pessoa privilegiada, visto que eu posso continuar trabalhando de casa, né, o que você viu aí na entrada é exatamente isso. Ah, e na verdade eu tive essa oportunidade, eu tenho essa oportunidade, mas eu sei que ela não é para todos. Então, essa é a primeira coisa, né? Mas eu quero também dizer que na Europa eu já passei por muito sufoco, né? Então, eu já passei por trabalho sem contrato, por trabalho onde eu era bastante explorada, né? Financeiramente, em termos de carga de trabalho, etc e tal, muito mesmo. Onde eu já tive uma série de problemas e dificuldades e que eu sei que são limitantes. Então, quando eu estou falando isso, eu estou falando não de alguém ignorante, mas de alguém que já passou por isso, né? De alguém que teve que fazer uma escolha e teve que comer por 10 dias o mesmo saco de macarrão e só tinha isso para comer, porque era o último dinheiro que tinha, até receber em 10 dias um novo valor. Então, e eu só comi macarrão, né, que é a coisa mais barata que tem na Itália. Acho que quem já passou aperto na Itália sabe do que eu estou falando. Isso entre outras coisas, né? Quantas vezes na Itália mesmo, pelo menos 2 ou 3 vezes aconteceu de no dia de eu acordar de manhã e não saber onde eu ia dormir, porque eu tinha que desocupar a casa e não tinha condição de alugar uma outra. Então, e eu nunca dormi na rua, mas eu sei como é. Dito tudo isso, quero dizer que desde o início dessa crise, o que mais me chamou a atenção e o que mais me preocupou, quando eu tô falando de Itália, no caso, né, foi que eu conheço diversas pessoas lá, inclusive não só pessoas em processos de cidadania, né, porque a gente acaba conhecendo. Hoje em dia, bem menos, eu conheço bem menos gente nessa situação, porque eu tô com bem menos contato, né, nesses processos, mas eu sei como funciona e eu sei como pode ser difícil, principalmente no momento do aperto, o quanto um assessor que não seja verdadeiramente um assessor, que seja só alguém que está se aproveitando da situação, cai fora e deixa a pessoa na mão. E eu também tenho pessoas que eu conheço que são ilegais. E a minha primeira preocupação foi exatamente com esses ilegais, porque se já no dia a dia eles não têm direitos, imagina no momento onde você fecha a porta, tranca tudo, e se você sair de casa e não conseguir provar que você tem um trabalho, né, ou que você está indo no mercado e eles te pedem documento, você pode ser preso ou tomar carta de expulsão. Então, assim, não é fácil, né? E essa foi a minha preocupação desde o início. Não obstante, quero dizer que essa tem sido a salvação da Itália, e isso não é novidade também para ninguém. Tá todo mundo quebrado na Itália, a Itália não era um país preparado para isso, acho que nenhum país é, ou pouquíssimos países são. Nenhum imigrante, principalmente ilegal, né, é preparado para isso. Então, quando eu estou falando isso, não é porque eu acho que o Brasil tem que quebrar de jeito nenhum, muito pelo contrário. Mas não é exclusividade do Brasil essa dificuldade, né? E não é exclusividade do Brasil essa crise e nem essa doença. Claro que o Brasil tem condições específicas, como Portugal tem, como Itália tem, como todo mundo, né? Cada lugar tem a sua particularidade. Mas mais importante do que isso, eu queria deixar duas coisas aí para a gente pensar. A primeira delas é o quanto dessas situações no Brasil, e aí sim é uma particularidade ruim, servem para desunir o povo, né? O quanto as coisas acontecem, e não é de hoje, né? Muitas vezes, volta e meia isso acontece. Alguém solta uma bomba, as pessoas ficam lá se matando por causa de uma notícia qualquer, e aí por trás come solto, né, a corrupção e movimentos políticos diversos, a canalice, etc. Não é de hoje, né? E não estou dizendo que A ou B ou C fazem, mas é verdade, a gente sabe isso. Eu tenho quase 40 anos e eu nunca vi uma situação no Brasil onde não fosse assim.
Então, você pode dizer, mas o presidente A, o presidente B, o presidente... Não interessa. Essa sempre foi a atitude comum, né, no Brasil, independente de quem estivesse se promovendo. Então a gente tem que ficar muito atento, porque essas notícias, elas acabam provocando dois efeitos, né? O primeiro é exatamente esse, polariza e desune a população e, de verdade, o que tem funcionado, né, para o combate não só do vírus, mas mas dos pós-guerra, que as populações europeias passaram depois da Segunda Guerra, é a união do povo. Então, isso fez diferença, né? É isso que faz diferença, é isso que ajuda um país a vencer mais rápido. E desunir o povo, né, como diz até, era uma estratégia se não me engano, não sei se do Júlio César ou do Marco Antônio na época do Império Romano, que era dividir para conquistar. É uma estratégia militar muito antiga e é verdade, quando você tem um povo muito unido, você não consegue conquistar. Quando você tem várias pessoas brigando um com o outro, elas estão muito mais ocupadas e gastando energia em brigar umas com as outras e elas não têm mais força para lutar contra a dominação, seja ela qual for, né? Ou para lutar por aquilo que realmente interessa para elas. E a segunda coisa é, a gente tem que ficar de olho porque o que está correndo por trás de cada notícia, não só da mídia, né? E não vou falar de esquerda, direita, para cima, para baixo, né? Mas vamos ficar de olho em cada pronunciamento, em cada decisão, em cada ato, em cada, sim, reportagem, né? Mas vamos ficar atento o que tem por trás de cada uma dessas coisas. A gente pode controlar? Não. Mas a gente pode controlar como é que a gente reage a isso. E a nossa reação, né? Na verdade, o ideal seria que fosse uma ação, ou seja, respira, olha, avalia, lê, e aí decide qual é a ação que vai tomar. É a melhor coisa que a gente pode fazer para ajudar o nosso país, seja ele qual for. Tô falando isso porque ontem eu não fiz isso, gastei um tempo lascado e uma energia lascada e para nada. Porque na verdade não me levou a lugar nenhum, né? Só me deixou ansiosa, só me deixou irritada, só me deixou cansada e na verdade eu não produzi nada nesse tempo claro que eu fiz outras coisas durante o dia, mas nesse período em que eu fiquei nas redes sociais discutindo, eu só gastei meu tempo. A minha internet, a energia do meu celular, entendeu? Bobagem. E, na verdade, poderia ter causado, inclusive, muito mais desavenças que nesse momento só atrapalham. Então é isso, essa é a dica de hoje. Eu espero que a gente possa pensar. Eu não acho que eu tenho resposta, muito pelo contrário. Eu acho que ninguém tem, né? A verdade é essa, cada um tá fazendo o seu melhor, esperamos. E realmente é isso, que a gente continue cada um fazendo aquilo que é possível fazer, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Bye, bye.